Olá, irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos hoje, nesta quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, para a reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Evangelho hoje diz assim: naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciassem uma barca por causa da multidão para que não comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas. E todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Quanta riqueza no Evangelho de hoje, nas mensagens dessa boa notícia de Jesus. Eu gosto de dizer que é como mel a palavra divina. Ela desce como mel. E o Evangelho de hoje traz uma riqueza grande de mensagens. Primeiro, Jesus se retira para a beira-mar. Essa mudança de cenário é sempre importante. Ela vai nos ensinando desse movimento. E quando a gente fala de movimento, já lembramos de nós, movimento familiar cristão, que a gente necessita fazer. Num movimento que não exclui. Tinha gente de Jerusalém, mas também tinha gente da periferia. E Jesus sai para a periferia. É da periferia que se grita essa boa notícia. Isso nos ensina muito, desse movimento que devemos fazer. Uma outra figura que nos ajuda muito nessa reflexão é a quantidade de pessoas que iam sempre atrás de Jesus. Por causa dos feitos, por causa das ações. A multidão ia atrás de Jesus porque queriam degustar das palavras que curavam a alma, porque queriam ser curadas das doenças. Então, a presença de Jesus era sempre uma presença de cura, era sempre uma presença de libertação. Por isso as pessoas iam, por causa das ações de Jesus, porque a presença dele era libertadora. Um outro ponto importante desse evangelho que eu gostaria de destacar é como que os demônios conseguem identificar rapidamente Jesus. Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus severamente os repreende para que eles não falem, não contem para ninguém. Quando essa ação acontece, quando as pessoas possuídas consegue identificar Jesus, na verdade, se Jesus tivesse vaidade, ou se Jesus tivesse qualquer um pecado capital nesse sentido, ele podia ter parado ali na missão e ficar no bem bom desse reconhecimento. Mas o que acontece? O que realmente os espíritos malignos desejavam é que Jesus não fosse até o final da sua missão. Porque o final da missão de Jesus é a libertação e a redenção do seu povo na cruz. Se Jesus parasse ali, nós não seríamos redimidos. E o projeto de Deus não teria se cumprido. A instauração do reino se faz por Jesus cumprir a vontade do Pai. Então, eu acho que o foco na missão é um ponto central nessa leitura de hoje. Jesus é focado na missão. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, ensinada por Jesus. Jesus veio, fez tudo, falou tudo e deixou tudo pronto para a gente fazer como ele fez. E nós, então, devemos seguir esse irmão amado, esse irmão amantíssimo que é Jesus. Tem uma antífona de comunhão hoje, diz assim: nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. O jeito que Jesus é o jeito que nós vamos fazer. Então nós não precisamos ficar perdidos, sem saber como reagir, sem saber qual é o certo a fazer. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É esse foco na boa notícia, é esse foco no jeito de ser de Jesus.
E hoje somos interpelados por tantas tendências. Então, como Jesus, vamos ficar sempre nesse foco. E nós, como movimento familiar cristão também, podemos ter isso sempre. O que Jesus faria no meu lugar? Aí a gente vai conseguir ter um foco na missão. Qual é a missão do movimento familiar cristão? Como Jesus faria no movimento familiar cristão? É assim que eu devo fazer. Essa é a receita de Jesus para nós hoje. Um beijo para todos e até semana que vem com a nova reflexão do Evangelho.